Olá, bem-vinda, família amada. Estamos aqui para mais um consultório de família. Um beijo para você, obrigada pelo carinho, por estar sempre com a gente aqui. Quem está chegando agora, mais uma vez, eu repito o que digo sempre aos que já são cativos no consultório. A mesma coisa, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos continuar falando sobre família. Este é o consultório de família. Falamos das dificuldades, dos dilemas das famílias. Não falamos apenas na perspectiva do que nós desejamos que seja, mas nós partimos da realidade para instruir sobre o caminho que nós devamos andar, aprendendo, compartilhando, olhando para o que está acontecendo à nossa volta e aplicando o conhecimento favorável a partir do que é para cada um de nós usufruirmos, incluindo a palavra de Deus, a vontade de Deus, que é que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Diante dos dilemas, as dificuldades da vida, ali no casamento, em muitas situações, os pais entram em desacordo e têm filhos envolvidos. Não sei se você já ouviu falar em casos em que os pais, por suas lutas entre si, incluem os filhos nas suas confusões. Pais que tiram dos filhos o privilégio de usufruir da presença de pai e de mãe de maneira saudável, de maneira bonita, proveitosa, como deveria ser. Mas entram as disputas, marido e mulher, brigas, e os filhos, como ficam? Você já ouviu falar de alienação parental? Em casos de divórcio, separação, os filhos ficam sem assistência, ou muitas vezes é usado como moeda de troca, ou pode ser também como vingança, moeda de vingança. O pai não pode ver, ou a mãe é impedida de ver. Tira os filhos, não deixa que o pai ou a mãe tenha contato. Você já ouviu falar sobre isso? Como é que isso acontece? E o amor pelos filhos, como fica? E esse drama causa alguma dificuldade na vida emocional da criança? Os filhos envolvidos nessas situações, como ajudá-los? Queremos amparar você também com conhecimento. Voltamos hoje aqui no programa com a presença da doutora Ivelise Fonseca de Mateu, que é advogada, professora universitária, inclusive é coordenadora do curso de Direito na Universidade Adventista São Paulo, é escritora, é palestrante. Seja bem-vinda mais uma vez. Minha gratidão pelo convite, é um privilégio estar aqui ao seu lado. Obrigada, cada vez Ive. mais perto, então eu espero mais convites, apesar da pandemia, a distância, mas cada vez mais perto. Obrigada, meu amor. Muito Imagina. bom ter a sua presença mais uma vez. Já pontuo com você, a alienação parental, essas intrigas, essas dificuldades entre os adultos que reverberam na vida das crianças, dos filhos, o que o direito de família diz? Realmente, a alienação parental, ela foi reconhecida através de uma legislação especial da lei por consequência dessa conduta que a sociedade, no momento do divórcio, da ruptura do matrimônio, da convivência, influenciava na vida dos filhos. Já foi dito que divorciar acontece entre mulher e homem no sentido de romper o matrimônio, mas não se divorcia dos filhos. No entanto, é interessante que quando existem muitos dos conflitos, sabe que é comum você perceber que o homem, quando está vingativo em relação à mulher, ele mexe com os filhos, porque ele sabe que afetará a mulher. E a mulher mexe com o dinheiro, quando ela quer vingança no bolso do homem. Não que o homem não valorize os filhos, mas como a mulher é quem faz o papel da gestação, para ela o filho mexe muito. Então você vê moedas que são distintas num momento de conflito. E a alienação parental, ela significa exatamente como diz a lei, o prejuízo do vínculo psicológico entre pai e filho, ou entre mãe e filho. Quando um dos pais acabam por prejudicar a figura do outro, falar mal, criar falsas acusações, desenvolver na criança ou no adolescente condutas que gerem ódio. A Organização Mundial da Saúde já reconheceu a síndrome da alienação parental como doença, desde junho de 2018. Então, isso é tão grave na nossa sociedade atualmente que o judiciário hoje e a legislação entra na verdade para estabelecer quais são as condutas e quais são as consequências, porque psicologicamente isso afeta as crianças, causando doenças e comprometendo a família. A Constituição Federal diz que a família é a base da sociedade e continua sendo, pessoal, a base da nossa sociedade.
Mas se numa família, pai e mãe disputam entre si, usando de palavras e condutas que geram prejuízos em relação à criança se sente impelida a ficar do lado de alguém. Quando ela veio dos dois, ela pertence aos dois, Darleide. Ela não tem que se pôr em favor do pai contra a mãe, ou vice-versa, independente do que aconteça com os dois. E eu encerro a minha fala, se você me permitir, dizendo algo que um doutrinador que eu admiro muito da área do direito de família diz assim: você, através da lei, não consegue exigir afeição. Afeição eu não posso exigir. Não tem nada que a lei possa fazer, ou o judiciário, para que alguém ame outrem, ou para que alguém realmente seja afetuoso com um dos seus familiares. Mas a lei permite que nós façamos a exigência do respeito. E quando há alienação parental, há o desrespeito. Um pai que fala mal de uma mãe que aliena a figura do pai, dizendo, tá vendo, menina, seu pai não paga as contas, ele não presta, ele me traiu. Isso causa alienação parental. Então, a alienação parental não é somente em situação de divórcio. A alienação parental pode acontecer e acontece mesmo na casa de alguém em que o casal está ainda debaixo do mesmo teto, mas em que haja disputa entre os afetos ou os desafetos ali estão expressos, em uma mãe que faz essa alienação em relação ao pai. E isso é alguma coisa que eu vou, inclusive, devolver a palavra para você, doutora Ive, para que isso fique muito claro, porque, especialmente que num primeiro momento eu trouxe a figura do divórcio, da alienação parental juntos, mas a proposta do programa é justamente falar sobre as disputas dos casais e como o direito de família precisa estar presente para a gente entender o que a legislação, o que a lei a respeito dessa nossa vivência em família diz. E daqui a pouquinho eu já vou chamar uma psicóloga para falar para a gente sobre o impacto disso na experiência da criança quando os pais não entram em acordo. Então, eu queria que isso ficasse muito claro, que não é só em situação de divórcio, mas até mesmo com uma família ainda constituída legalmente. Isso pode acontecer. Muitas vezes, se essa família, na verdade, esse pai ou essa mãe, ao disputarem a atenção da criança, começam realmente com condutas que façam, assim, sementes do mal realmente no coração da criança. Se eu posso ser bem clara, no sentido de falar mal da mãe, falar mal do pai, ou de deixar de cuidar das necessidades básicas dessa criança. Então, a pessoa pode dizer assim, eu não falo mal do meu marido ou da minha esposa para o meu filho, ou mesmo com a questão do divórcio. Mas se você não cuida dos bens básicos da criança, o vestuário, a educação, não leva no médico, da alimentação adequada, isso também pode vir a configurar alienação parental e até prejuízo para o menor. Então, é assim, tem a ver com a questão do bem-estar da criança. A Constituição prega isso e esse é o valor da sociedade, que as crianças, que os jovens se desenvolvam com segurança e que eles tenham relações saudáveis. Darleide, falar em relações saudáveis, para quem nos escuta nos dias de hoje, isso é quase raro, de fato, porque emocionalmente, quando existem conflitos, as famílias ficam muito fragilizadas. E a criança e o adolescente, os filhos desta família, eles veem tudo, não é que eles escutam, eles veem, enxergam tudo. Então, muitas vezes, um pai ou uma mãe que desconstituem a figura do outro, ou falam, ou alienam, podem até falar bem, mas agem de forma inadequada em relação, seja nos gritos, numa discussão, e isso compromete o desenvolvimento do menor, porque o menor tem direito à felicidade, à saúde, à educação, ao bem-estar, à dignidade. E quando isso acontece, esse menor, ele começa a ter, e quando eu digo menor, é menor de idade, em relação aos alienadores, ele começa a se sentir inseguro, ele sofre ansiedade, depressão e outras situações que acabam comprometendo a sua área emocional, psicológica, o seu desenvolvimento educacional. E aí os pais depois querem buscar, através de educadores e tal, a recuperação dessa criança. E diz, não vai bem nessa escola, vamos mudar de escola. O problema foi a escola que você decidiu. Não é. O que essa criança tem? O que esse menino tem? Qual é o problema? É o que vem em casa. Bom, neste final de semana, repercutiu uma notícia absurda de uma família que mantinha um menino de cerca de 8 anos de idade dentro de um tonel, um barril, num cubículo em Campinas, aqui no estado de São Paulo, dentro de um barril, uma criança de 8 anos, mal alimentada, comendo as próprias fezes, passando fome dentro daquele tambor ali. E aí você
para e pensa assim, não, isso é um caso isolado. Queridos, nós estamos falando de temas gerais aqui no consultório de família, não é de hoje. E eu sou uma profissional que estou sempre antenado às necessidades da vida real. Nós não vivemos dentro de uma bolha e nós não temos aqui uma doutora em direito, não é somente uma advogada graduada, é uma doutora em direito e com uma especialização em direito de família que sabe o que é a realidade. Quais são os casos graves, pesados que chegam para ela. Então, uma notícia como essa de uma criança que está submetida a severo sofrimento pelos seus próprios, pelo pai, pela madrasta, pela filha da madrasta. Foram vizinhos que pediram para que a polícia fosse até lá, sendo que já haviam desconfianças de que pelo menos há cerca de um ano essa criança era maltratada. Mas você pode dizer assim, não, Darleide, mas aqui, que eu que estou assistindo o programa, eu sou cristã, minha família é cristã. Estas coisas não acontecem na sua família, bendito seja o nome de Deus, porque você é uma família cristã de verdade. Mas há ainda no universo chamado cristão, entre as famílias cristãs, pessoas que vivem de fachada. E nós não vivemos aqui numa bolha onde nós vamos negar que existe a realidade do divórcio, do sofrimento, dos maus tratos, mesmo entre os que se dizem religiosos. Não é porque eu sou cristã, Ive é cristã, nós somos uma TV, um sistema de comunicação cristão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que defende valores, que defende princípios, que defende a palavra de Deus. Eu duvido que você encontre em outro lugar uma experiência mais próxima do conhecimento bíblico do que você encontra aqui na TV Novo Tempo, em se tratando de meios de comunicação. Amém. Nós trabalhamos aqui com cursos bíblicos em todas as áreas, de saúde física, mental e espiritual, para quem quiser gratuitamente. Nós temos programas de conhecimento bíblico sobre todos os temas. Nós somos os pregadores da palavra de Deus 24 horas por dia, na televisão, na internet, na rede de rádios Novo Tempo. Mas nós, justamente por termos um alcance tão grande, nós não podemos nos calar frente a uma realidade que tanto está nos noticiários policiais, envolvendo famílias que não são religiosas, sem nos darmos conta de que também famílias religiosas convivem com muito sofrimento e nós não podemos, nem devemos, nem de longe, usar a Bíblia para esconder o que existe neste mundo real e que a gente precisa encarar. Então, paizinho, mãezinha, vocês que têm dificuldades de relacionamento, que brigam 24 horas, que têm discussões absurdas na frente dos seus filhos, mães que colocam filhos contra os pais, pais que não cuidam da sua família e que às vezes vai tomar essa Bíblia e sair para a igreja, vocês estão cometendo alguma coisa que para a lei pode ser recorrer sobre cada um de vocês uma experiência de dar conta do que estão fazendo. Oh, mas vocês estão promovendo divórcio, vocês estão promovendo que saiba-se disso ou daquilo. Não, a gente precisa chamar a realidade. Isso aqui é um programa que lida com a realidade. E agora eu vou chamar aqui a participação, doutora Ive, com licença, já volto aí para te fazer uma série de perguntas. Vou chamar a participação da psicóloga Vanessa Meira, que está com a gente lá do Paraná. Bem-vinda, Vanessa, prazer recebê-la aqui, terminando seu doutorado, tomando um tempinho seu aí, mas é um tempo muito valioso para a gente, Vanessa. E eu já de pronto te cumprimentando e agradecendo por sua participação, responde para a gente, descreve assim de modo geral, o que acontece, que impacto nós vamos identificar na experiência de uma criança, obviamente em desenvolvimento, justamente por ser uma criança, quando ela vive num ambiente pesado, doentio, de brigas, de intrigas, que impacto isso tem? Boa noite, então, doutora Ive, querida Darleide. É um prazer muito grande estar aqui no programa favorito da minha sogra. Que inclusive, linda. ela deve estar assistindo. Uma boa noite para todos vocês. A criança, justamente por isso, ela está, nesse momento da vidinha dela, fazendo relação entre o significado das palavras, né? Então, assim, é muito difícil para ela, por exemplo, na verdade, é muito difícil para todos nós, descrever o que é o amor. É um sentimento muito difícil de identificar, de você entender qual que é o sentimento correspondente a essa palavra. Se eu te perguntar o que é dor, você consegue me falar. Calor, a gente sabe muito bem que temos passado calores absurdos nos últimos anos.
Mas o amor, se a pessoa fala, eu te amo, tá bom, o que que você sente quando você entende que você me ama? É muito difícil descrever. Então, a criança, ela justamente não tem informações concretas. O que que é o amor? Para ela, o amor é o cafuné da mãe, na cama ali. O amor para ela é o café da manhã favorito numa manhã de domingo. É o pai jogando bola com ela no quintal. Então, assim, são sensações de segurança. Isso é amor para ela, né? E quando um pai e a mãe resolvem se separar ou tratam essa criança com desprezo, com violência, ela não consegue entender exatamente o que é o amor, né? Ou então ela começa a criar uma relação errada desse sentimento, porque ela ama o pai, ela ama a mãe, e a resposta a esse amor é violência, a resposta a esse amor é desprezo, ela pode começar a pensar que um comportamento natural de quem ama é exatamente assim, é violência e é desprezo. Então, essa Então, é muito criança, importante. perdão, Vanessa, então essa criança pode vir a ser um jovem adulto, uma adulta, que vai se submeter a determinadas situações abusivas, porque ela não entendeu que ser amado é ser cuidado e não xingado, desprezado, ofendido, mas ela aprendeu errado sobre amor, sobre a linguagem de amar. E é esse o grande perigo, um dos perigos, além do estado emocional de uma criança, né? Da ansiedade, da depressão, das dificuldades todas, das somatizações frente a isso, o que também é o que se vê em muitos quadros de crianças muito doentes emocionalmente, tão pequenas ainda. Exatamente. A criança a longo prazo, tendo contato com esses sentimentos tão negativos, né? Tendo contato direto com violência, ela pode sofrer prejuízos na inteligência, na memória, nas funções executivas, né? Esse contato sistemático com essas emoções negativas podem criar na criança, ao longo da vida, até a vida adulta, uma hipervigilância de ameaças. Ela fica o tempo inteiro esperando alguém maltratar. Isso vai aumentar muito a chance dessa criança, desse jovem e mais tarde esse adulto a desenvolver sintomas de ansiedade. Pensa uma criança chegar com 4, 5 anos com sintomas de ansiedade e depressão. A depressão infantil é muito triste, né? Então, assim, de acordo com os estudos mais recentes, 2016 ali, quase 60% dos casos envolvendo depressão e ansiedade, todos eles têm um link direto com maus tratos infantis, né? E olha que interessante, essas mesmas pesquisas, né, elas indicam que, assim, a redução de 10 a 15% dos maus tratos com criança pode prevenir em até 31 milhões de novos casos de depressão e ansiedade. Então, é uma coisa, assim, muito séria, né? Eu tenho muito orgulho da nossa igreja quando a gente tem esse programa de enfrentamento e de combate à violência doméstica, né? Especialmente quando a gente faz o Quebrando o Silêncio voltado para as crianças, é muito necessário. A criança... Aqui no Paraná tem um programa interessante que é Não Engula o Choro. A criança tem uma linguagem muito limitada. Chorar para ela é uma forma de comunicar. Então, quando você fala para ela, não chora não, ou então engole esse choro. Ela vai, ao mesmo tempo que ela não entende, ela vai normatizando isso daí. Não, então isso aqui é assim mesmo, eu não preciso chorar. É assim que funciona a vida. Né? Ela vai se acostumando à violência. Isso é muito... Eu tenho uma amiga que já esteve aqui no programa também, a Elisama. Ela está fazendo um treinamento, uma série de lives com o tema Desengole o Choro. Justamente baseada nisso que é tão comum a muitos de nós adultos, quando os nossos pais ou avós usavam dessa técnica de nos fazer calar, dizendo engole o choro. Engole o choro, menino. E isso é um tema que precisa ser reestudado hoje. Vanessa, eu te agradeço muito por sua participação. Eu sei que você separou aí bastante informação. Eu vou pedir só que você repita, por favor, o que você disse agora anteriormente sobre esses últimos estudos, em relação à prevenção da depressão em crianças relacionado ao fator cuidado. Por favor, repete. Se a gente começar a cuidar das crianças e reduzir
entre 10 e 15, não precisa muito, olha isso, entre 10 e 15% dos maus tratos, se a gente conseguir frear tudo isso, nós vamos prevenir que 31 milhões de novos casos de depressão e ansiedade apareçam por aí. Então, é muita coisa. Você está dizendo, baseado nesse estudo, pelo menos sugerindo, a gente pode conceber a ideia de que é possível que haja hoje muitos adultos enfrentando ansiedade e depressão. Claro que são muitos fatores envolvidos, né? Mas em se tratando desta questão, é possível pensar sem cometer um grande erro, que é possível que haja pessoas ansiosas, depressivas, com síndromes, doentes hoje na fase adulta por ter sido alvo de maus tratos, de falta, de desafeto na sua infância. Total. Esse modelo parental que a gente representa hoje, né? Quando a gente engravida, a mulher engravida, quando o pai vai se tornar pai, a gente precisa revisitar nossa condição de filho e entender exatamente esse processo de transmissão intergeracional de modelo de pai e mãe. Como eram os nossos pais? Tem gente que gosta de dizer que sobreviveu à violência doméstica e sem prejuízos. Não, gente, todo mundo passa por uma situação dessa, ela pode normatizar a violência familiar, entende? Ela vai reproduzir isso depois. Então, esse contexto familiar muito violento é uma fábrica de pessoas violentas. Pois é. Bom, esse tema vai que se estende. Eu volto aqui com a doutora Ive agora, te agradecendo demais por sua participação, mas já sabe, né, aqui entre a gente, vou revelar, eu quero muito você aqui no meu sofá, porque esta profissional, além de ser essa profissional da psicologia, terminando seu doutorado, né, amiga? Ela também é teóloga. Você fez teologia, não é isso? Teóloga? Eu fiz mestrado em teologia, religião e educação. E o meu doutorado é religião e educação. E tem um trabalho belíssimo sobre a teologia do feminismo, mas belíssimo, profundo. Já tem algumas palestras dela no YouTube, se alguém tiver interesse. É assim, ó, na palavra de Deus, o que é o feminino de Deus para mim e para você? O que é a feminilidade? O que é o projeto de Deus para as mulheres, para as servas de Deus, para as mulheres, suas filhas, criadas por ele em amor? Qual é o plano da palavra de Deus em contrafação com a teologia feminista? E eu ainda quero aqui no programa para a gente destrinchar esse assunto, do qual eu tenho, assim, muita vontade de dividir tanto do seu conhecimento aqui no consultório. Um beijo para você. Obrigada. Tchau, tchau. Ive, e aí? Darleide, eu estava ouvindo você e a doutora Vanessa, amei o que ela disse, que é uma fábrica de violência quando assim se trata. E você fez, assim, uma parte da sua fala antes dela iniciar, dizendo assim, nós estamos falando para pessoas que são da igreja também, para famílias. E eu até fiquei a pensar, para quem nos escuta, saber que a alienação parental não é só praticada pelos pais, pelos avós também. Os avós que falam mal de um dos genitores. A ideia da alienação parental, configurada na lei, é essa campanha negativa feita à criança e ao adolescente em relação aos genitores, que pode ser feita por um dos genitores, por avós ou por quem detenha a guarda destes menores. Então, quem está escutando pode dizer assim, eu não falo mal do meu marido, ou eu não falo mal da minha esposa, mas talvez a mãe dessa pessoa, a sogra, o faça, alienando a figura em relação ao outro pai ou mãe. Muitas vezes, quando se omite informações pessoais da criança, então, se esses pais já não vivem mais juntos, ou se convivem com avós e tios que possam alienar também. Então, não informam questões de vacinas, por exemplo, ou desenvolvimentos na escola, não repassam e não trocam essas informações, isso pode configurar alienação parental. Uau. Se nós falamos em divórcio, a lei exemplifica que uma das condutas que configura alienação parental, isso é bom quem nos escuta, é resolver mudar de domicílio sem autorização. Então, vou levar meu filho, vou voltar para a casa da minha mãe, vou levar meu filho. E eu não preciso da sua autorização. Isso pode configurar também alienação parental. Então, veja, a lei exemplifica condutas que configurem alienação parental, mas não exaure. Significa que muitas condutas podem vir a prejudicar realmente a infância, o psicológico dessa criança. Isso vai configurar a alienação. Isso mesmo. Então, não somente pelos pais, mas pode ser pelos avós ou outros envolvidos muito diretamente a essa família, com a criança
colhendo algum tipo de prejuízo. Minha gente, isso é muito sério. A lei, e como é que a lei é aplicada? Como é que a lei é chamada? De modo prático. Sim. Então, como é que você consegue identificar a alienação parental? Quando você percebe condutas nessa criança de rejeição, ódio, de medo, receio em relação a esses genitores. Porque alguém implantou, fez campanha ou deu informações aí falsas ou afasta essa criança de um desses genitores, seja avós, tios ou parentes. Então, neste caso, quem se sente prejudicado deve buscar, através de medidas judiciais, orientação de um advogado. Então, vai tramitar uma ação aí na vara da família, correspondente. E, através dessa ação judicial, ficando configurada a alienação, o juiz vai marcar estudos psicológicos, vai acompanhar a criança. O processo, ele tramita de modo prioritário, porque se trata de uma urgência em relação à criança. E algumas das medidas que podem ser aplicadas são... Podem ter advertências em relação ao alienador, ele pode ter que vir a pagar multas por causa da sua conduta. Pode haver, inclusive, responsabilidade criminal da lei, não é só na área civil, para quem está nos escutando. E, por fim, ele pode acabar tendo o poder familiar suspenso. O que isso significa? Quando as pessoas se tornam pais ou mães, independente se elas são casadas, e aqui é importante que isso fique claro, por serem pais daquela criança, eles detêm o poder familiar, que é o direito de discutir e decidir educação, religião, alimentação e o desenvolvimento daquela criança. Mas se existe alienação parental configurada, aí de forma muito radical, e isso tem prejudicado essa criança, o alienador pode acabar sendo afastado da convivência dessa criança. Talvez ele só terá direito a estar na presença da criança por visitas assistidas, acompanhado, ou até ele perca aí o direito de decidir diretamente sobre educação e outras questões por estar suspenso o seu poder familiar. Então, quem nos escuta, eu digo assim, e eu até recebi vindo para cá um vídeo de uma amiga que é da área da saúde, a Cláudia, que eu deixo meu abraço, ela assiste seus programas e gosta muito, dizendo o seguinte, que na realidade a criança, ela se desenvolve e o que ela busca é colo. Ela quer, a ideia de ter uma criança é que ela brinque, caia e receba colo. Muitas vezes as pessoas que frequentam instituições religiosas chamam até a própria religião para impor disciplinas e esquecendo de dar colo e amor. E talvez a forma como isso é posto pode configurar a alienação parental, através dessa violência gerando na criança aí prejuízos psicológicos. Então, nesse contexto, o judiciário é chamado para socorrer a criança de um dano que já foi causado, tá, Darleide? E que fique claro, isso não acontece só através de pais, não são só pais alienadores. Eu quero ratificar essa informação. Tios que falam mal dos pais, avós que falam mal dos pais, que criam o que a lei chama de campanha negativa na criança, ou que omitem ou fazem falsas acusações, ou outras condutas, como nós dizemos aqui. Aí a gente diz que alguém assim cometeria um crime, uma infração, o que ela está cometendo? Ela está cometendo, na realidade, aí, em relação à alienação parental, sim, se ela fica configurada, sim, isso é um ato ilícito. Civil, tá, mas pode também configurar na área criminal, dependendo da gravidade do ato. E a pessoa pode ser responsabilizada civilmente e isso vai gerar penas financeiras ou de perdas de direitos ou suspensões de direitos, sendo bem prática, ou na área criminal. Para você saber, para abrir os olhinhos e prestar atenção no que fala e no que faz com uma criança, no que você está fazendo com a sua família, no que você está escolhendo para o seu dia a dia, nesse ambiente familiar que deveria ser um lugar de desenvolvimento, de crescimento e bem-estar. Fica aí com suas brigas, fica aí com suas intrigas, com suas disputas, fica. Se a lei dos homens não te encontrar, a lei de Deus, mas vai, viu? Vai. Com certeza. É rápido o nosso intervalo, quer dizer, 4 minutinhos, a gente já volta, até já. Sobre o tema de hoje, olha essa. Sofro muito com isso. Separei há 7 anos, vim embora para Portugal, casei outra vez, a guarda dos filhos era minha, diz a mãe que nos escreveu agora. Quando fui pegar as crianças, que estava com a minha irmã,
o pai pegou, não autorizou trazê-las para morar aqui, onde ela está morando agora, lá em Portugal, e ele colocou as crianças contra a mãe e não deixa os filhos falar com a mãe e nem a família dela pode chegar perto destas crianças. Para você ver mais uma vez que nós não estamos falando de casinhos, de historinhas do conto da carochinha. Nós estamos falando da vida real, tá bem? Então, ó, por falar em vida real, vamos estudar, melhorar a nossa condição de viver em família, vamos estudar sobre relacionamento? Ora, quem está namorando não estuda sobre casamento, não estuda sobre relacionamento, não estuda sobre saúde emocional, não estuda sobre o parentesco que é envolvido num casamento, né? A família dele, agora a sua família que vira quase uma família só. Você não quer saber de estudar, né? Quer saber de beijar, quer saber de fazer sexo, mas família é mais que isso, tá, meu amor? E aos que são casados, a gente precisa lembrar que quando o conflito bate a porta, lembra assim, ó, sou ser humano, conflitos e seres humanos convivem e a gente precisa fazer o quê? Saber lidar, aprender, buscar ajuda, estudar, parar para pensar, se converter. Pense numa coisa legal de fazer. Menina, é uma coisa que funciona, se converter. Converter a vida para Jesus, aprender no Evangelho, aprender a perdoar, parar de ser ruim. Porque se o Espírito de Deus não mudar o coração da gente, minha filha, é ser ruim a vida inteira. Aí você vai se vingar, aí ele vai vingar de você, aí vai ter um outro homem, uma outra mulher, vai continuar com ódio, aí as crianças vão ficar relegadas, aí você acha que tudo na vida vai resolver com a sua raiva. Vai mesmo, vai resolver uma coisa, já fica decidido o caminho do inferno. Estou pegando pesado, mas é que eu devo chamar a sua atenção para que você acorde para a vida, precisa fazer alguma coisa, tem jeito, tem modo de restaurar, mas às vezes não tem, que foi o programa da semana passada, que algumas pessoas ficaram assim, falar de divórcio, né, doutora? Porque algumas pessoas ficam assim, meu Deus, a gente é crente, não pode falar de divórcio, está incentivando. Não, a gente está tirando gente do sofrimento miserável para dizer para ela, olha, você tem direito, tanto segundo a lei de Deus, quanto a lei dos homens, tá bem? Porque a sua vida é cara. Sua vida foi o preço que Jesus pagou, quem diz o quanto ela custa. Então, presta atenção. Entre em contato aqui com a gente, pede essa revista pelo nosso WhatsApp. É bem legal de você fazer isso agora rapidinho. Salva esse número aí, 12 98 244 4449. 12 98 244 4449. Fica aí no vídeo um tempinho para que você anote, salva nos contatos, vai lá no seu aplicativo de mensagem direta, manda mensagem para a gente dizendo, eu quero essa revista que a Darleide disse que eu preciso ler para salvar meu casamento, para ajudar a minha vida emocional, a cuidar dos meus filhos, cuidar da minha vida. Então você recebe de presente com o apoio dos Anjos da Esperança. Combinado? Um beijo para você que acredita que a gente está aqui realmente para te ajudar. Obrigada pelo carinho. Estamos hoje conversando mais uma vez com a doutora Ivelise Fonseca de Mateu. Ela está nos auxiliando a entender pelo viés do direito o que significam essas questões de família. Antes tivemos a participação da doutora Vanessa Meira e ela é psicóloga. Aproveito para agradecer inclusive ao Instituto Adventista Paranaense por liberar a Vanessa, que tinha hoje reuniões, mas acomodaram ali rapidinho para ela participar com a gente. Obrigada, direção do Instituto Adventista, o IAP. Um abraço para todos vocês aí nesse colégio querido e o NASP também, né? Você é coordenadora do curso de Direito. Da pós-graduação. Da pós-graduação. E eu estou lá misturando. Coordenador, imagina. Na pós-graduação, o NASP também em Gero Coelho. Sim. Né? E Darleide, sabe, eu te parabenizo aqui pela abertura e também a Novo Tempo por nós termos a oportunidade de compartilharmos informações. Pode não parecer, mas quem nos escuta, muito da legislação espelha os valores da palavra de Deus, porque a legislação não é a favor do conflito, mas permite aí, através do uso do judiciário, aproximar mais as famílias, porque quando tem interferência, isso prejudica os direitos dos menores. Então, através da lei, quando se protege o menor, configurando que é alienação parental, isso é para dar um alerta para a sociedade, dizer assim, não ajam desta forma, porque se vocês agirem, terão consequência. Eu vou dar só mais uma informação e você vai dizer, você está levantando, agora esse detalhe a gente não conversou, mas para quem nos escuta, todos gostam muito dos avós, não é verdade? Contam com os avós. Então, tem muita gente que quando vai trabalhar, tem os filhos, como
eu deixei hoje a minha filha, meu marido veio e ficou com a minha mãe, eu agradeço. Deixo também um abraço para minha sogra lá. E agradecer ao tá Douglas bom? também, que veio aqui, está nos estúdios com a gente. Obrigada, viu, Douglas, pela companhia. Eu amo muito e sou grata do apoio, mas os avós, eles, além de terem este papel de darem o suporte, eles também têm direitos. Então, muitos dos avós, na realidade, quando servem aos filhos, ajudando através dos netos, ficando com esses netos, quando existe algum desencontro, muitas vezes os casais decidem que vão afastar as crianças dos avós. Eu não sei se você sabe, quem nos escuta, os avós que nos escutam, que eles têm direito de promoverem ações judiciais, diz a lei, para terem o direito de visita e de estarem com os netos. Então, hoje, isso inclusive é institucionalizado, está determinado, porque não é só um favor que os avós fazem, faz parte aí do desenvolvimento humano da criança, ela ter acesso à família, nos mais diversos aspectos de ascendências, não só os pais, mas também seus avós. Então, quando há alienação dos avós, é possível que os avós tomem providências judiciais. Entendi. Estou grávida e o pai da criança não quer ajudar com as despesas. O que fazer? Não sabemos se estão casados ou é aquela relação em que pintou o clima e ela está grávida, mas ele não quer ajudar com as despesas. O que faz? Quando uma mulher está grávida, dentro dessas duas situações que você acabou de apontar, e este suposto pai não quer ajudar, porque em período de gravidez não é possível fazer a verificação do exame de DNA se ele realmente é o pai. Mas se esta mulher faz apontamentos e tem provas de que este é o pai desta criança que ela está grávida, ela pode promover a ação judicial de pensão alimentícia, que é hoje pautada por uma lei que se chama Lei de Alimentos Gravídicos. O que isso significa? E muita gente desconhece isso da lei é que a mulher grávida, apontando no judiciário quem é o suposto pai, o juiz fixará, através dessas provas, uma pensão alimentícia para que ela tenha todo o suporte durante a gestação, para os tratamentos, para a questão desta criança vir a nascer com um mínimo de dignidade. Então, mas e se ele não for o pai? Isso vai ficar provado depois. Mas esta pensão se chama, na verdade, alimentos gravídicos, que são alimentos devidos durante a gravidez e para dar suporte e subsistência a esta gravidez, para que esta criança venha numa condição pelo menos mínima de tratamento de saúde, para que tenha o enxoval, para que ela passe pelos exames aí necessários, para que isso não prejudique apesar do desencontro. E minha gente, põe uma coisa na cachola. Entrou para a vida sexual ativa, não consegue segurar a onda, porque não tem isso como propósito na vida. Pelo amor de Deus, previne gravidez quando você não tem segurança nem para si, quanto mais para uma criança. Parabéns. Os países estão aí enlouquecidos, porque tem sede de sangue, né? E nós vimos isso nas últimas notícias e acrescenta-se mais ainda em favor do pró-aborto, porque a mulher tem que ter o direito ao aborto, tem que ter o direito sobre o seu corpo, mas ninguém se importa com os direitos do bebê, que ainda está em fase de desenvolvimento. Há notícias de que, olha, existe vida em outros planetas. Por quê? Porque talvez exista uma bactéria, tem vida por causa de uma bactéria. Um bebê em gestação não é considerado vida e mata, joga no lixo, porque a mulher quer, ela tem direito sobre o seu próprio corpo. Mas quem se importa com as crianças? Quem se importa de que tem um bebê ali no ventre, uma vida? Então, em se tratando de questões de nós escolhermos se vamos fazer isto ou aquilo, se vai fazer sexo ou não vai, isso é um problema que você vai resolver com você, sua consciência e seu Deus. Agora, incluir uma criança ao ponto de jogá-lo no lixo ou de um camarada fazer sexo e simplesmente não se responsabilizar... Por favor, tem camisinha. Ai, Darleide, que absurdo, não fala isso, a gente é crente. Sim, eu sei o quanto eu sou crente na palavra de Deus. Previne, não vai ter filho com quem você sabe que não vai cuidar, porque não se responsabiliza. Fica beijando na boca, ficando, se entregando de qualquer jeito, fora do casamento. Dentro do casamento você tem problema que você está vendo aqui a gente falando. Imagina fora do casamento.
Isso é sério, minha gente, sério. Pais, conversem com seus filhos sobre essas coisas. Sim. As meninas e os meninos estão fazendo sexo cada dia mais cedo. Sim. Mas Darleide, nós é crente. Mas não é crente mesmo, menino. Os crentes tudo fazendo um negócio fora de hora. Porque aqui está fazendo pouca diferença, né? Se está na igreja, se está fora da igreja, está tudo aí a lá vão ter. Porque é assim que a gente precisa ver que as coisas estão acontecendo. Enfim. Hoje eu estou falando sério porque a situação é séria, doutora. Mas você pelo menos leva informação e Darleide, a educação sexual ela é fundamental. É responsabilidade dos pais nesses lares. Exato. E você falou tudo. É melhor que você não envolva uma criança, porque quando envolvendo uma criança que é inocente, ela já nasce numa situação de rejeição, há desafios e haverão litígios assim, extraordinários no aspecto de complexos, porque busca litígio para tentar a pensão, vai ter que buscar uma ação de investigação de paternidade se esse pai não reconhece, vão brigar depois por uma questão de guarda. E sabe o que é pior? Como eu já atendi casos similares, é essa criança crescer nessa situação onde ela tem o desejo de ter a atenção do pai ou da mãe e ela não tem. E isso não tem ação judicial ou juiz ou força humana que obrigue o outro a amar. Então essa criança sofre muito, porque nós conseguimos decisões através de papéis. Mas quem disse que um pai, quando um juiz determina aí a visitação, se o pai não for, o que vai acontecer? Não tem quem faça buscar esse pai na casa dele para conviver com essa criança, para que ele entenda o papel de pai. Então, essa consciência é fundamental. Doutora Ive, quando há essas disputas entre os casais ou entre o casal e com a presença de crianças, a criança, o quanto a criança deva ser poupada? Há quem pense assim, não, precisa chamar a criança, contar para ela, explicar. O que seriam os limites? Porque uma criança, ele não tem preparo para administrar o que nem nós adultos temos, né? E Darleide, muitos pais, quando me procuram como clientes, dizem assim, não, mas meus filhos já têm maturidade. Seus filhos têm quantos anos? Verdadeiramente. Não, mas ele já sabe se posicionar, já sabe o que é a verdade. O que é a verdade para essa criança? Então, como eu disse anteriormente, eu realço, é importante buscar aí uma equipe multidisciplinar para suporte e, de fato, quando existem conflitos familiares, eu penso que as crianças devem ser poupadas. Não há necessidade de uma criança, eu vou dar exemplos de duas situações hipotéticas, está bem, Darleide? Uma criança não precisa saber que dentro da disputa no casal, um dos dois se colocou numa situação de dívidas financeiras e agora essa pessoa vai passar por miserabilidade ou quebrou a família. A criança terá que viver uma gestão financeira nova, mas ela não pode receber informação de tal maneira onde ela se sinta insegura de que ela não vai ter mais o que comer, não vai ter onde morar, porque o pai colocou ou a mãe colocou essa família nessa situação. Ela pode ter informações, mas ela deve ser poupada. E uma segunda situação, se houve adultério, por exemplo, ou traição, por que chamar essas crianças? E eu digo crianças, é diferente de adolescentes ou adultos, mas por que contar isso para as crianças? De fato, eu não estou dizendo que deve haver uma mentira, mas a criança deve ser poupada de situações das quais ela não tenha suporte emocional. Então, eu penso que os pais devem falar a verdade quando existem conflitos, mas a forma de falar e buscar sempre, eu penso que é fundamental, buscar aí auxílio, sejam consultorias psicológicas, emocionais, é fundamental, porque já vai haver danos em relação a essa criança. Isso vai minimizar aí quais são as consequências que ela vai ter. E aqueles cuidados básicos relacionados, inclusive, a outras falas suas aqui no programa, de um pai contra o outro, até naquele dia a dia, viu? Mas o seu pai nunca faz nada certo, porque seu pai, tô por aqui com o seu pai. Isso. Ou então a sua mãe, né, já sabe, sua mãe é desse jeito aí, porque sua mãe, né? Então você põe em xeque a postura do pai, a postura da mãe. Aí você acha que isso para criança, é criança, ela tá entendendo que eu tô de brincadeira. Você para de brincadeira com coisa séria e vai brincar de verdade com essa criança, tá bom? Muito bom. A mulher que se divorcia, ela pode pedir pensão para ela mesma, que a moça ali está nessa situação, mas ela pode pedir pensão para ela? Ela pode pedir pensão se ela precisa e ele pode pagar. Ele pode pedir pensão se ele precisa e ela pode pagar. E os direitos são iguais e isso já é comum. Os dois, na realidade, quando se divorciam, um dos dois pode pedir pensão em relação ao outro, quando a condição do outro pode pagar e esse que pede tem a necessidade. Ela precisa? O que ela, na verdade, tem de renda não é suficiente pela condição de vida que ela teve enquanto casada.
Logo, se ele puder pagar, então haverá pensão. Ele pode pedir pensão? Talvez ele tenha ficado em casa ajudando os filhos, e isso também é comum, e tem um trabalho mais autônomo, diferente do dela, ou está desempregado, e ela tem condição. Ele pode pedir pensão, e ela terá que pagar se puder pagar. Então, a pensão alimentícia é para subsistência, não é uma fonte de... E eu gosto muito desta fala no direito, não é uma fonte de penalização. Não é para penalizar porque traiu, ou porque, na realidade, a pessoa se separou, se divorciou, então ele vai ter que me pagar pensão. Tem que dar pensão. Isso não existe, Darleide. A pensão é para subsistência. E ela é uma conta matemática, onde se verificam 3 requisitos. A necessidade de quem está pedindo, a condição de quem vai pagar, se a pessoa pode, tá bom? E uma questão de proporcionalidade. Isso deve ser proporcional, deve ser racional. Se faltar um desses requisitos, não tem pensão. E isso serve para homem quanto para mulher, e ele pode pedir também. Fica atrás aí de direitos iguais, vive pedindo direitos iguais, vamos. Porque homens e mulheres, direitos iguais, vai pagar pensão bem bonitinha, viu? Isso mesmo. É isso mesmo. Isso. Vou ter que adiantar aqui, viu, produção, que o tempo está voando. Deixa eu ver algumas das outras perguntas que chegaram também sobre ainda a questão de alienação. Separei da mulher e ela levou minha filha embora com destino ignorado. O que fazer, já que tenho a guarda compartilhada? Ele é lá de Fortaleza. Aí tem que pôr a justiça, tem que chamar a polícia, tem que como buscar é que é? Fazer um advogado BO? de confiança, deve fazer o registro realmente desse desaparecimento, promover a ação aí correspondente pela configuração da alienação parental, porque esta mulher que agiu dessa maneira pode, inclusive, ter a suspensão do poder familiar e o judiciário determinar que a guarda dessa criança seja exclusiva com o pai, por conta dessa atitude, dependendo do motivo, tá, Darleide? Mas vai ter que buscar ajuda e interferência do judiciário, sim. Quando meus pais se divorciaram, um ficava falando mal do outro, e eu no meio. Eles queriam que eu tomasse partido. A minha vontade era de sumir da vida dos dois. É o que mais acontece. Esses filhos se sentem prejudicados. Pois é. Minha filha, quando briga comigo, proíbe as netas de me verem. Eu fico triste, pois eu e elas sofremos. Pode acontecer isso? Claro que não pode, né? Acontece porque a pessoa é vingativa, a pessoa é do mal. Se fosse do bem, dizia, vai lá, filhinha, fica com a vovó. Aí você resolve os problemas de mãe e filho. Mas a pessoa tem um coração que é duro. Né? Precisa de uma conversão, um pozinho ali de mudança nessa vida que está faltando, em nome de Jesus. Amém. Não é, minha amiga? Ou seja, a questão envolvendo os avós, como você bem falou. Novamente, por quê, Darleide? Eu não sei também se quem nos escuta sabe disso. Quando um dos pais não consegue honrar a pensão alimentícia, se os avós podem, quem precisa pode promover ação contra os avós. Isso também dá uma outra pauta, para a gente falar aqui sobre avós. Okay. Mas é para demonstrar os direitos dos avós. Então, os avós também participam da vida desses netos. Se diz a lei que eles são obrigados a pagarem pensão, então o direito deles de convivência também tem que ser garantido. E se essa mãe age dessa maneira, alienando essa avó tem o direito de buscar orientação jurídica, de buscar uma prevenção, talvez notificar a filha, depois entrar com uma ação estabelecendo dias de guarda, ou seja, de visita ao guarda em relação a esses netos. Não estou falando para levar ao limite, mas se for necessário, para que ela esteja com o direito de convivência com essas crianças. Então, é possível ter direito de visitação para os avós e, inclusive, é possível também que muitos dos avós sejam responsabilizados pela pensão alimentícia. Isso não é direto, mas pode acontecer, tá? Porque os filhos não conseguem pagar para os próprios filhos, entendeu? Darleide, é assim, quando os pais não dão conta dos seus filhos, olha a situação do sistema familiar. Como que cada um, quando faz filho, onde se mete, com todo o respeito, Darleide. Porque, assim, se esses pais não conseguem dar suporte financeiro para os seus filhos e os filhos precisam de pensão, então é possível que os netos promovam ação contra os avós, os pais desses pais. E se esses avós tiverem condição financeira, eles terão que pagar. Porque a pensão serve para a subsistência, para a dignidade, para promover uma infância e um desenvolvimento saudável. E a criança precisa da lei de educação, de lazer, de alimentos. Como é que você vira para uma criança e diz assim, você vai esperar porque eu não tenho dinheiro agora, porque eu estou com raiva da sua mãe, porque eu vou esconder os meus bens, porque eu não suporto o seu pai. A criança não tem nada a ver, isso, tá bom? E acaba, no final das contas, tendo tudo a ver. E pagando um preço altíssimo por isso. Meu esposo tem um filho, antes do nosso casamento, temos também um filho. A diferença... deixa eu chamar aqui a atenção para mais um ponto. Meu esposo tem um filho, antes do nosso casamento, temos agora, enquanto casal, um outro filho. Vocês vejam que o plano de Deus continua sendo melhor.
que é um casamento, não são duas mulheres. Ah, Darleide, mais antigamente os homens tinham 2, 3 mulheres. A pergunta é, foi Deus que instituiu um homem com 2 mulheres, uma mulher com 2 homens? Foi Deus que instituiu? No Éden não, né? Foi 1 para 1. E aí um ter seus filhinhos. E divórcio, não. A menos que seja uma condição de tirar a dignidade do outro, de ofender o outro, que aí nós tratamos no programa passado, sem medo de ser feliz. Agora, é plano de Deus? Tem um filho aqui, uma aventura com lá, ou o casamento com lá, o filho do outro casamento com o filho do casamento de agora. A gente tem muito que administrar nessa vida, porque as famílias estão assim, ó, uma confusão que nós criamos, né? Nós criamos. E a gente precisa se adequar. Como é que eu lido melhor com isso? Então, a diferença de idade dos meninos, né, do anterior ao casamento e agora do casamento, é pouca. No entanto, a mãe do menino está privando de ver a criança, privando o pai de conviver com o filho, de conviver com o irmão por parte de pai, alegando que a própria criança não quer. A criança escolhendo não ter convivência com o pai, é estranho, né? Aí ela pergunta se isso seria alienação parental. Pode configurar alienação parental. Então, buscar ajuda psicológica nesse sentido, através de relatórios, essa criança vai ser escutada. Darleide, isso é muito comum e os psicólogos sabem dizer. E muitas vezes o juiz acaba escutando, dependendo da idade, essa criança, esse adolescente. Tá bom? Amiga, estou me separando do meu marido, mas ele diz que se eu pedir pensão para os meus filhos, ele vai conseguir a guarda dos meninos para não ter que me dar pensão. Sendo que nem é para ela, é para os filhos, né? E eles estão com muito medo. Ele pode fazer isso, doutora? Eu estou aqui até me escondendo, porque o que eu mais me impressiono é como a sociedade dissemina ignorância e gera emocionalmente insegurança por falta de informação. Se divorciar não tem nada a ver com a questão da pensão, tá bom? Nesse sentido, e se ela quer a guarda. Uma coisa não está condicionada à outra. A pessoa pode se divorciar. Ela pode ficar tranquila que isso não tem a ver. Se ela precisar e ele tiver condição, ela tem o direito por uma periodicidade, não é para o resto da vida, tá? Darleide, é importante que as mulheres e os homens que recebam pensões se programem, porque mais hora menos hora, se este que paga falece, se ele perde a condição, isso pode mudar. Mas isso não existe, Darleide, porque se divorcia vai perder a guarda ou vai perder a pensão, isso não existe. Olha, tem várias outras perguntas aqui que eu acredito você já respondeu ao longo do programa. Por exemplo, meu filho e minha nora dizem que não sou bem-vinda na casa deles e me proíbem de ver os meus netos. Você já tratou dessa questão. Então, assim, olha, muitas questões envolvendo os avós. Quando se tem sobre imóveis, mas não vai dar. Minha produção já está dizendo que acabou. Acabou. Mas, doutora, então... pensando nas famílias e nos conflitos, nas disputas, qual é a sua fala final? Que cada um que compõe estas famílias, cada elemento, cada sujeito que nos escuta, cada pessoa, que tenha consciência de que a harmonia e a paz é a melhor saída. E caso isso não seja possível, que busque orientações com seu advogado de confiança, com um psicólogo, além de na instituição, ser acompanhado pelo seu pastor, isso também é importante. Mas, Darleide, eu vejo que cada um deve ter mais noção da sua própria vida e cuidar da sua própria vida. Porque muitas vezes em família, essas famílias não conhecem sobre seus bens, sobre a condição e os seus direitos. Não é para um conflito, não, é para entrar numa negociação e uma composição e solução de conflitos. Mas para isso é preciso que cada um aprenda a tomar conta de si, a dividir aí os direitos e as obrigações, a perceber que não é porque o homem trabalha externamente, a mulher fica em casa, que ambos não tenham os mesmos direitos e vice-versa. Então, não é porque também ela, na realidade, ou só trabalha, que ela não tem o direito de opinar sobre essa questão do desenvolvimento dos filhos. Eu penso que o diálogo é fundamental, mas tomar conhecimento, ter noção das informações, salvaguardar os seus direitos é sua obrigação. E essa ideia de nós conhecermos os direitos não é para já partir para o juiz. É para você saber que se tem um respaldo legal, você pode ter maior segurança de abrir até um diálogo. Sim. Dizer, olha, eu não estou aqui de inocente e não é bem assim que funciona. Então é o avô e o avó dizer assim, filha,
Isso para a justiça tem aí alguma coisa a ser resolvida. Então, eu acho melhor você pensar. Volto a dizer, se para a lei dos homens tem o que se vê, imagina diante de Deus. Isso mesmo. Imagina diante de Deus. Nós estamos falando de relações sanguíneas, nós estamos falando de relações muito próximas e nós estamos falando de pessoas que ajudam umas às outras a se constituírem sujeitos, especialmente no que diz respeito a estas crianças de agora, e somos muitas vezes abusivos, violentos, ou você acha que essa filha, quando impede a avó de ver os netos, ela está sendo o quê? Abusiva, violenta. Quando esse marido diz, olha, se você pedir pensão, vou tirar os meninos de você, ele está sendo o quê? Fofo, querido? Essa mulher, quando some com os filhos para se vingar do marido, ela está fazendo isso em nome do amor? Então, por favor, é uma questão de a gente pensar, sei dos meus direitos legais, porque os direitos, segundo a lei de Deus, eu já sei também. Então, eu uno esse meu conhecimento e digo, olha, eu vou fazer valer, porque eu amo os meus filhos, eu amo os meus netos, vou fazer o que estiver a meu alcance para demonstrar esse amor, eu não abro mão de conviver com eles. Bom, doutora Ive, obrigada. Eu que agradeço. Olha, eu gostei dessa última parte também da sua fala pelo seguinte, eu já atendi muitas pessoas que vieram buscar orientação e que não se divorciaram, não é para isso da lei. Não é. É para gerar segurança e harmonia. Obrigada da informação e da oportunidade. Doutora Ive, você encontra também nas redes sociais, viu, minha gente? Ela é sempre disponível, uma querida. Beijo, obrigada pela sua audiência, um abraço, a gente se encontra no próximo consultório. Meu carinho, meu abraço, busque o Espírito de Deus para te dar sabedoria, discernimento. Um abraço.